E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Vamos ligar a máquina. E tá ligada, tá ligado? Pois é, vamos a mais um momento de vídeo explicando os meus modos de trabalhar. Vídeo anterior eu falei sobre retorno. Agora há pouco eu estava fazendo a limpeza na bichinha e eu quero até passar para vocês como é que eu faço a limpeza. Eu pego uma flanela, isso aqui é só uma dica extra. Molho metade dela, umedeço metade dela. Por que, Isaías? Essas partes aqui que não tem botões, a parte umedecida passa legal, né? Isso mesmo, passa legal. Porém, nessas partes que tem botões aqui, não dá para o cara passar entre todos os botões ou então ter que tirar botão por botão para poder limpar por baixo. Então, o que que eu faço? Você umedece metade do pano, pega o pincel, passa o pincel na parte umedecida, ou seja, o pincel automaticamente vai umedecer também. E aí sim você passa aqui, ó, e a sujeira que tá no pé vai grudar no pincel. Aí você vem e descarrega na flanela novamente. Você limpa, só que eu tô fazendo com a mão, não dá pra fazer direito, né? Mas eu passo assim forte, aí vai limpar o pincel. Aí já vira a flanela, lembrem-se, vira a flanela, limpa o restante do excesso e volte a passar novamente. E então nessas frestazinhas aqui, ó, nessas vaguinhas, quase que debaixo do botão giratório, né? Vai acontecer essas frestazinhas pequenininhas aqui, vai tirar o barrinho, a poeirinha que sempre fica entre esses botões assim, ó, tá vendo? Os botõezinhos aqui muito perto que o pano não daria para passar ali. Você faz isso, pincel, pano umedecido e ok. Aí quando eu passo o pano umedecido nessa parte mais, né, mais aberta, eu venho com o lado seco e seco. Pronto, mesinha limpa. Dica extra para vocês. Voltando ao assunto técnico, falei sobre os auxiliares. Efeitos é uma coisa muito complexa, porque não que eu não vá falar agora, mas futuramente vou falar. Eu vou falar hoje sobre endereçamento. Efeito é uma coisa complexa porque se eu estou num ambiente reverberante como o meu, usar efeito é um pouco meio que complicado. Hoje vou falar sobre endereçamento e balanceamento, tá? Vou falar para vocês a respeito disso. Então vamos lá. Balança vocês sabem muito bem que serve para se o seu sistema é estéreo, olha, se o seu sistema é estéreo e você puxar a balança, ele vai sair som só de um lado. Se você puxar a balança para o outro, vai sair o som, obviamente, só para o outro lado. Aqui eu sempre observo a questão, se eu puxar essa balança para esse lado, ele vai sair o som desse lado aqui. Se eu puxar pro outro lado, vai ser o som daquele lado lá, né? Meu pezinho. Então, e como eu uso uma balança? O paneamento, balança também, né? Por isso que a gente vê assim, ó, pan. Como eu uso o paneamento, a balança, num evento? Quando tem uma banda e tem um violão e uma guitarra, isso quando tem instrumentos com timbre parcialmente parecidos, né? Eu puxo um pro lado assim, não 100%, né, óbvio. Porque suponhamos, isso aqui é a guitarra, e eu puxo totalmente para um lado, na hora que ela for fazer o solo, vai parecer o solo só de um lado? Não, obviamente não. Isso quando tem, ó, lembrando, isso quando tem um violão e uma guitarra. Eu puxo a guitarra para um lado, violão um pouquinho para o outro. Ah, tem uma sanfona. Aí a sanfona também eu puxo um pouquinho para um lado. Não para ficar exatamente em cima do... Olha, dá pra gente regular a respeito desses sinais, tá vendo? Ó, primeiro tópicozinho ali, o segundo aqui, ó. Suponhamos, eu puxo a guitarra pra cá e o violão pra cá, em cima do outro ponto. A sanfona eu já puxo um pouco menos. Deixo mais ou menos ali. Suponhamos, vamos dizer que minha banda é cheia de gente. O baixo eu deixo no meio. A bateria, tom 1, puxo assim um pouquinho,
pode-se dizer que eu deixo 50% aqui. Que aqui é o 0, aqui é 100%. Aqui é o 0, aqui é 100%. Então eu deixo 50%. Aí tom 2, 50% para o outro lado. O surdo, na visão, se eu estiver no PA, na visão do que eu tô vendo a bateria, eu coloco o surdo do mesmo lado que a posição do surdo. Então, se a bateria tá ali e o cara tá de frente para mim, o surdo vai ficar daquele lado. Então, eu venho aqui e puxo a balança também um pouquinho do surdo. Pouca coisa. Bumbo no meio, caixa no meio, contrabaixo também é no meio. A caixa, se você quiser, você pode virar pouca coisinha, mas bem pouca mesmo, para ninguém perceber que ela tá um pouco virada, só questão de coisa. Assim como também o hi-hat, o chimbal. Você pode fazer isso? Pode. Isso dá uma sensação de espacialidade. E também ajuda a não sobrecarregar o teu sistema total. Por que, Isaías? Porque enquanto ele está batendo nesse lado, o outro lado aqui está respirando melhor, né? Que não está tanto. Enquanto ele está tocando nesse lado aqui, o outro lado do teu sistema tá meio que tendo uma folguinha, né? Ao contrário de que se fosse no meio, ele estivesse batendo aqui, suponhamos, o tempo todo nesse daqui, ia sobrecarregar os dois. Mas também por causa da espacialidade, né? Localização e tal, do palco sonoro em respeito ao seu PA. Ok. Outra coisa, vamos lá para o endereçamento. Como aqui a maioria das vezes eu só recebo teclado, contrabaixo, guitarra e bateria, o que eu faço? Eu faço planeamento, mas só na bateria. Teclado eu coloco em estéreo, né? Em estéreo, porque acontece o seguinte, gente, teclados têm saída estéreo, né? 2 P10. Se eu pegar os 2 P10 e colocar nos canais aqui, eu tenho que deixar os dois canais exatamente iguais. Tanto se eu precisar usar o ganho, eu tenho que deixar os dois ganhos igual. Se eu usar agudo, eu tenho que deixar os dois agudos iguais. Ou então usar em um canal desse aqui, tá vendo? Ó, canal que é estéreo, 22, 21, 22, 23, 24. Esse daqui eu uso o cabo estéreo do meu celular. Nesse daqui eu poderia usar o teclado, mas eu gosto de usar a banda, microfone, playbacks. Então eu deixo nessa ordem. E eu uso teclado em 2 vias. Aqui, né? Porque essa daqui é via única, essa daqui também é via única. Já esses aqui são via duplas, tá vendo? Todos esses aqui são via duplas. Voltando, mas eu uso o teclado aqui porque eu gosto, tem um cabo sobrando, né? Ou canais sobrando. Aí, se eu colocar o cabo aqui os dois cabos e não virar a balança, esse som tá mono, tá? O som tá mono. Só vai ficar mono, ou só vai ficar estéreo se eu virar a balança. Como o teclado ele já tem um sistema de planeamento interno, ou seja, na ambiência do teclado, até na dinâmica das teclas do teclado. Como assim, Isaías? Quando você usa cabo estéreo e o seu sub é estéreo, o seu sistema total é estéreo, né? Porque tem como você ter as suas line em estéreo, porém o sub é mono, igual aqui na minha igreja. As line são ligadas nesse cabo, nessa saída estéreo. Já o sub é mono, tá vendo? Eu tava limpando, não desregulei aqui. Enfim. Se acontecer assim, não dá para perceber tanto, mas quando até o sub é estéreo, o teclado ele tem um sistema, né, que faz o estéreo interno. Quando você toca, vamos dizer aqui, voltando, tô quase me atrapalhando. Se você tem o seu sub estéreo, seu PA estéreo e tá tudo ordenadamente certo, quando o cara toca e você tá usando o cabo estéreo, balança virada e tal, quando o cara toca as teclas mais graves, o som mais grave sai levemente de um lado, do lado esquerdo. Quando ele vai
centralizando aqui nas teclas, o som sai mais central. E quando ele vai para as mais agudas, o som já sai levemente para o outro lado direito, lado oposto. E assim acontece no teclado. É isso o interessante de você usar o teclado em estéreo. Guitarra também tem algumas pedaleiras também que são estéreo. Para que, Isaías? Por que pedaleiras são estéreo? Porque em pedaleira de guitarra se usa delay, usa a distorção, obviamente, e também se usa reverb. São dois efeitos que pode-se dizer que precisam e necessitam estar estéreo. Então a maioria das pedaleiras vem estéreo. Aí quando vem o cara com uma pedaleira dessa bacana, bem timbrada, eu também puxo 2 canais aqui e puxo o estéreo dele. Ok. Contrabaixo eu deixo no meio, bateria suponhamos que está aqui a bateria, né? Só suponhamos. Ou então vamos aumentar essa banda. A bateria está toda definidinha, 9 canais. Aí vem um teclado, guitarra e, na verdade, a minha sequência sempre é bateria, baixo, bateria, o baixo, as guitarras, que eu sempre ordeno por percussão. Se tivesse uma percussão mesmo, percussão, tambores, seria bateria, percussão, baixo, guitarra, violão e depois as teclas e VS e assim por diante. Aí tá, bateria, contrabaixo, guitarra, o violão, né? E o teclado. Suponhamos que fosse isso aqui. Tá aqui meus 15 canais. 16 com VS. Ok. Bacana. O que eu faria se fosse uma ligação dessa daqui numa mesa dessa? Eu falaria, pastor, não dá. minha mesa acabou com todos os canais só com a banda. Então, ok, Isaías. Vamos diminuir. Vamos dizer que a bateria tá com 4 microfones, né? Um na caixa, um no bumbo, um no bumbo, na caixa, um no hi-hat, um no tom 1, tom 2, o tom 4, aí vem o contrabaixo, as guitarras, o violão e os teclados. Ok. 12 canais. Tá uma quantidade legal. O que eu faço aqui? Uma das primeiras coisas que eu costumo fazer quando eu estou usando banda assim é tirar a banda do endereçamento para o estéreo. Esse botão aqui, ó, que está com o nome ST, ele é o botão de endereçamento. Se eu estou com o canal aqui, tá ligado, mas esse botão não tá apertado para baixo, né? Assim como, tá vendo? Não tá apertado, ele não vai direcionar o sinal desse canal para o meu estéreo. Assim sucessivamente também esses outros canais aqui, ó, esses outros botões que tem o número 3 e 4, 1 e 2. Se eles não tiverem apertadinhos, abaixadinhos aqui, ele não vai mandar o sinal desse canal para o subgrupo 1, 2, 3 e 4, né? Que é justamente o número que tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E o vermelho não manda o sinal para o estéreo se ele não estiver apertado. Então, quando eu tenho uma ligação simples, uma coisa simples, eu deixo todos apertados. Mas quando eu recebo uma banda desse tamanho, eu não endereço ela para o PA. Isso é certeza. Por quê? Vamos por parte. Agora vem a parte do subgrupo 1, 2, 3 e 4, tá? Aí o que eu faço? A bateria tá até o 9, né? Vamos dizer. Tá até o 9. A bateria eu endereço somente para o subgrupo 1 e 2. Tiro aqui do 3 e 4. Então, tirei do 3 e 4. Ou seja, a mandada de sinal desses 9 canais aqui vai só para o subgrupo 1 e 2. Ok, Isaías, mas mandou aqui para esse subgrupo, o som vai sair aonde? Se eu tivesse ligado lá na frente na saída física da mesa, ia sair nos canais. Porém, tá vendo esses botões ST aqui? Se eu apertar aqui, o sinal desse subgrupo
vai sair no estéreo. Se eu apertar aqui, também vai sair no estéreo. Porém, a balança deles está no mono, né? Aí o que eu faço? Giro para um lado, giro para o outro. Por que, Isaías? Vamos lá. Subgrupo 1, subgrupo 2. Subgrupo 2, o grupo 2 está indo para o R. O grupo 1 está indo para o L. Lembra que eu falei sobre mixagem lá e sobre o balanceamento, paneamento do sistema? Quando eu puxo a balança para o lado de cá, se ele estivesse indo para o PA, ele ia para o lado L. Mas como ele está indo para o subgrupo, e esses daqui tá apertado só 1 e 2, tá vendo aqui um 1 aqui do lado? Tá puxado para um 1 aqui, ó. Ou seja, o som desse canal aqui tá direcionado mais, tá balanceado mais pro grupo 1. Se eu puxar o outro aqui, vai estar balanceando mais pro grupo 2 e 4. Mas como esse canal tá apertado simplesmente o botão de 1 e 2 e não tá pressionado 3 e 4, ou seja, o sinal desse canal aqui tá indo mais pro lado 2, pro grupo 2. E assim suponhamos. Vou fazer só uma mixagem aqui, uma besteirinha aqui. Bumbo no meio, caixa levemente para um lado, hi-hat no meio, tom 1 mais para um lado, tom 2 mais para o outro lado, e o surdo vamos botar aqui um pouquinho mais para o outro lado. Aí tem os pratos. Pratos eu costumo colocar um pouquinho a mais do que os surdos. Na hora que eu estava gravando falando sobre o prato, alguém me ligou e cancelou aqui a gravação. Ok, pratos eu costumo colocar um pouquinho, cadê os pratos? Cadê os pratos? Aqui, costumo colocar um pouquinho mais pro lado, mas não 100%, tá? Costumo colocar um pouquinho pro lado, um pouquinho não, quase total pro lado, não 100%. Ok, vamos ver o que mais, bumbo, caixa, seria esteira, né? Mas suponhamos que você está dentro da igreja e não tem esteira. Bumbo, caixa, enfim, tá aqui a bateria. Do 1 ao 9, que é a quantidade de canais que costumam se ter. Se eu contasse com a esteira, né? Mas eu não contei. Mas ela tá aqui, suponhamos. Aí todos eles estão direcionados para 1 e 2. Se eu faço o paneamento aqui, ok. Tá bacaninha aqui o volume, ok. Aqui está no meio. Aqui eu já estou direcionando para o PA. O PA está aqui, suponhamos que o PA está ligado. Aqui eu estou direcionando para o PA. E por que que você usa dessa maneira, Isaías? Calma. Aí tá. Aqui tá os outros instrumentos. Baixo, guitarra, violão e teclado. Ou simplesmente, vamos lá. Está o baixo, a guitarra e o teclado, né? Já esses aqui, vou só apertar esse aqui para dividir, para ficar melhor para vocês verem. Esses aqui, eu já direciono eles para o 3 e 4, o subgrupo 3 e 4, e não direciono ele para o 1 e 2, assim como o restante da banda todinha não está direcionado para o PA, né? Esses aqui eu já direciono para o 3 e 4. Então, deixa eu tirar aqui do 1 e 2. Tirei. O que que isso me possibilita? Faço a mixagem e tal, faço a equalização. Olha, lembrando, eu faço a equalização no PA. Suponhamos que eu estou equalizando. Equalizei no PA, defini os volumes, defini tudo aqui e tal, aquele negócio. Aí sim, eu tiro do PA, né? Tiro do PA esse pessoal aqui, a banda todinha. Endereço ele pro subgrupo que vai ser o devido, né? Esse daqui pro 1 e 2 e esse daqui pro 3 e 4. Aí, aqui no 3 e 4 eu coloco em 0 dB, né? Que seria mais ou menos, seria exatamente, não mais ou menos, seria exatamente a mesma pressão sonora que eu fiz quando ele estava no PA, porque aqui está em 0 dB, ou seja, do jeito que ele está saindo daqui, ele está indo para cá e indo para cá. Giro a balança dos dois, né? Por que eu faço isso, Isaías? Porque suponhamos que a bateria está muito alta, ao invés de eu vir aqui e abaixar um por um, né? E correr o risco de, suponhamos,
Tava tudo em 0 dB, mas nunca fica tudo em 0 dB. Nunca fica. Sempre tem um microfone que capta mais, sempre tem uma peça que soa mais. E eu vou abaixar aqui e abaixei esse daqui sem querer, suponhamos, vou fazer num modo exagerado para vocês notarem. Abaixei esse daqui um pouquinho mais do que esse. Para mim não fazer e eu correr de perder essa mixagem que estava tudo certinho, alinhadinho, um volume bacana, para não fazer isso, né? Não vim aqui e abaixar um por um, eu venho aqui e abaixo a bateria. Aí aqui sim eu tenho que observar, obviamente não é abaixo desse tanto, né? Venho aqui e abaixo o tanto que eu precisar. Os instrumentos estão altos, a bateria está legal, mas os instrumentos estão altos. Ao invés de eu vir aqui e abaixar os instrumentos, eu venho aqui e abaixo os instrumentos. Se for só a guitarra que está alto, aí sim eu abaixo aqui só a guitarra. Tipo, suponhamos, tá tudo legal, só que a guitarra está muito alto. Aí eu venho aqui e baixo só a guitarra. Ou só o instrumento, a peça que está alto, né? Aí sim. Mas para não mudar a minha mixagem aqui, que mixagem, gente, é justamente isso. Você definir o volume do canal de acordo com o restante. Isso é uma mixagem, isso é você fazer uma coisa bem feita, enfim. Prosseguindo. E também na hora de fazer a liberação de canais, né? Aí o que eu falo, músico educado. O que é músico educado? Não é só aquele que toca ali, toca bem aquele negócio e oi gente, boa tarde, boa tarde. Não é só isso. Músico educado é na hora que terminou de tocar a música, ele fica quieto, fica de boa. Não fica tocando. Por quê? Porque quando termina de tocar e eu estou trabalhando dessa forma, a maioria das vezes eu não corto esses canais aqui. Por quê? Porque lembra que eu no vídeo anterior que eu falei que eu deixo os retornos dos músicos em modo pré, daquele modo que se eu mexer aqui não vai alterar o retorno dele? Pois é, quando está dessa forma aqui, eu simplesmente corto o endereçamento para o PA da bateria e do restante da banda, da bateria e da harmonia, ok? Eu faço isso, ou seja, o restante dos canais aqui vai ficar totalmente ligado. Se do nada, suponhamos, chamou o irmão para cantar, mas a guitarra está um pouco desafinada, eu preciso afinar, eu não vou liberar ela no PA do jeito que está aqui, né? Não libero ela no PA, não está liberado. Enquanto isso, dá tempo dele ir lá afinar a guitarra dele no próprio retorno, sem sair no PA, porque assim, em modo pré, o fader não como é que eu posso dizer? O fader não influencia no retorno, mas o canal de mute, sim. Esse canal de mute aqui, sim. Por que eu estou falando isso? Porque a mesa Behringer, um certo tipo de mesa da Behringer, um certo modelo, você apertando, você deixando o auxiliar em modo pré, quando você corta o canal, o auxiliar ainda continua funcionando. Essa daqui não, essa mesa não. Essa daqui, você cortou aqui, o modo pré também para de funcionar. Então, eu deixando ligado aqui, dá para ele afinar, ficar de boa. Aí quando começar a tocar a galera lá, aí eu volto. Sempre eu gosto de colocar o som da banda no PA antes dele começar a tocar e antes deles procurarem o tom da música, tá? Pra não ficar aquela coisa, achou o tom da música, já começou a tocar, e daí depois que ele começa a tocar que eu vou liberar o canal, aqui, liberar a banda, não, porque aí fica pela metade, né, a sonoridade. É assim como quando terminam de tocar. Tem a chamada ressonância de um instrumento, não é só na caixa, não é só no surdo que faz aquele tum, que é a ressonância da caixa, né? Assim como
guitarra e o restante. A banda terminou de tocar, fez o último acorde. A maioria dos músicos, assim como praticamente posso dizer que todos, né, deixam aquele acorde soar até o som do próprio acorde se dissipar e acabar. Depois que termina aquela ressonância daquele acorde, ou dos pratos, né, igual o prato de bateria, você bate o prato da bateria, ele não faz só tch, né, ele faz tch, vai diminuindo. Depois que aquele som, aquela ressonância de tudo ali acabar, aí sim que eu venho e corto. É horrível, eu como músico também, né, eu toco violão, é horrível eu terminar uma música, terminar aqui, tem vezes que eu termino de fazer o acorde aqui, termina a música, eu vou lá e faço o quê? Um harmônico. Pim! Se o harmônico não soar, você cortar ele pela metade, é horrível demais, é frustrante para um músico você cortar um instrumento dele enquanto ainda está soando a ressonância, entendeu? Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, termine aqui. O músico também tem que ser educado para na hora que terminar. Lembrando, gente, esse vídeo aqui tinha que ser para muito músico também. O músico tem que ser educado para quando terminar de tocar a música que ele estava tocando, terminou ali, ok. Terminou o tempo da ressonância, o que ele faz? Abafa as cordas para não soar. Aí o técnico que trabalha em conjunto com a banda, porque nós técnicos também temos que sermos amigos da banda, porque se você não for, ele vai fazer o suficiente para cagar e vai ficar com raiva de você, cagar o seu som, sua equalização, seu modo de trabalhar. Então, terminou de tocar, abafa a corda, aí eu vi, ok. Pronto, aqui, quando eu tô aqui na igreja tocando, tem o moço que fica no som. Então, toda vez que eu faço o harmônico, ele espera, ele já sabe dessa técnica, né? Ele espera o som ali acabar. Vai começar o playback? Aí sim ele terminou a harmônica ali, aí ele corta o canal. Chamar um irmão para cantar, eu fico com a mão na corda aqui, abafando a corda. Por que, Isaías, que tu abafa a corda? Porque tem vezes que você só em liberar o canal do violão e eu estar próximo à caixa de grave, só o irmão falar lá no microfone e alertar soltar uma frequência grave na voz, o violão capta e dá microfonia pelo violão. Então eu continuo com a corda abafada. Quando o irmão começa a cantar, mesmo com o canal liberado ali, eu não modifico o meu volume nunca, não aumento, não abaixo ali, enquanto eu estou tocando, só quando eu tenho que mudar a pegada na corda, né? Mudar a pegada, o jeito de tocar. Se é palhetado, o meu volume é outro. E isso fica mais na mão do técnico, e não na minha. Ele, quando ele sente que eu estou tocando mais forte, ele mesmo vem aqui e abaixa, entendeu? E eu confio nele a respeito disso. Por isso que eu digo que temos que trabalhar em conjunto, tá? Aí sim, aí quando termina de cantar, solta o harmônico, aí terminou, amém, ok. Sabe? É igual microfones aqui. Aqui a gente tem esses microfones, a gente entrega o microfone para quem vai cantar, a gente entrega o microfone com o microfone cortado. Quando a gente observa que ele está levando o microfone até a boca para falar, aí sim a gente libera o canal do microfone. Porque muitas das vezes, né, ou palavrinha, ou frasezinha que me persegue, o irmão pega o microfone e vai, deixa eu tirar aqui, né, que assim também tu arrebenta, né, tu acaba, né. O irmão pega o microfone está ligado, suponhamos que se eu tivesse deixado o microfone ligado aqui na mesa, canal e aumentado, não pega, mas leva o microfone nessa posição. Chegou lá na frente da caixa, o que acontece? Se ele passar com o microfone bem aqui, microfonia, meu patrão. Por isso que a gente sempre entrega o microfone ligado e o canal do microfone mutado. Que aí quando ele levar até a boca para falar, a gente libera o canal. Isso melhora em questão de microfonia numa igreja de um tanto que vocês nem sabem o quanto. Assim também quando ele fala,
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Cortou. Porque aí ele pode até abaixar no rumo da caixa. Porque muitos falam aqui amém, fala amém. Aí já abaixa a mão, aí já vai no rumo do microfone. Quando ele fala amém, a gente corta. Aí ele pode abaixar o tanto que ele quiser o microfone na frente do retorno e não dá microfonia. Mas o meu lado que eu ia falar era a respeito disso. Então já falei esses outros assuntos que eu tô acumulando aqui em cima desse vídeo é só assuntos extras, né? Só assunto extra. Então, se a sua mesa disponibiliza, voltando, né? Se a sua mesa disponibiliza de subgrupos e tem essa opção aqui, né? De você endereçar o subgrupo pro estéreo, use-a. Lembre, se tiver também balança, você também tem que usar. Aí, para que serve? Para que ao invés de eu cortar canal um por um ali da bateria, eu só venho aqui, corto aqui. Da harmonia também, corto, tudo bem. E tudo certo. E é desse jeito que eu trabalho em uma mesa analógica em um evento, né? Gente, se você não é inscrito no canal, você tem que se inscrever e ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu estou fazendo. Eu não estou dando aula, lembrando, eu não estou dando aula, eu estou dando dicas. Futuramente, eu provavelmente estarei criando um curso de áudio, tá? Para você, aí sim, se profissionalizar. Eu estou agilizando esse lado, mas vamos com calma. Até então, é só dicas, só dicas. A importância de você zerar a mesa depois de um exemplo. É muito importante. Tchau, gente. Se inscreva no canal, curte, comente e aprendam. Tchau.